Olá, amigos. Vamos a mais um Radar da Semana. Domingão, dia 19 de julho. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe, para que você possa aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado organizado em categorias e toda a parte de análise, que você tem o Radar da Semana, como esse aqui que está sendo produzido, geralmente todo domingo. Tem também as análises diárias, como o Radar do Mercado, que é uma live todos os dias a partir das 10h45, todo pregão. Tem análise de fechamento após o encerramento de cada pregão. E tem as análises especiais, que ocorrem pelo menos 2 vezes por semana, uma análise mais ampla de cada ativo, geralmente na terça e na quinta-feira. Para você se inscrever, o processo é simples. Basta você passar o cursor no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se, e na sequência clicar na opção de se inscrever no canal. Então é o procedimento mais simples, mas abaixo também do vídeo vai ter a opção para você clicar e se inscrever se essa imagem inscreva-se não estiver aparecendo para você. Na parte inferior do vídeo vai ter essa opção. Para você ampliar aí o recebimento das informações que eu passo e, consequentemente, aumentar a chance de eu conseguir agregar valor ao seu conhecimento, aos seus investimentos, à sua tomada de decisão, à sua leitura de mercado, é só você instalar o aplicativo DV Invest no seu celular. Está aqui do lado, você tem aí ele disponível para Apple e também na loja do Google, ou seja, tanto para iOS quanto para Android. E se você apontar seu celular aí nesse QR Code que está aparecendo para você aqui do lado, você vai abrir já a página descrevendo todos os detalhes sobre o aplicativo, como é que está organizado o conteúdo, os canais, tudo lá certinho para você entender qual é o funcionamento do aplicativo. E você vai poder ter acesso a todos esses canais de conteúdo durante um determinado período, vai poder avaliar aí gratuitamente. Vamos então para essa radar da semana. Os ativos que eu vou comentar já estão aí na tela. Ibov, dólar, PETR4, Vale 3, SBSP 3, MRFG 3. Quando eu falo que está aí na tela, está aqui em cima. Está aqui em cima aqui na tela. Você está vendo aí os ativos que eu vou comentar. Então, MRFG 3, Rent 3, Ciel 3, SUSB 3, HPV 3, IP 3, Raio 3, NTCO 3, Qual 3, Sula 11, ITSA 4, Engie 11 e Usim 5. São os ativos que eu vou falar nessa análise, que o foco dela é traçar o contexto que nós temos como um todo no mercado após o fechamento de mais uma semana e a expectativa para a próxima semana e alguns ativos que destaco que podem trazer oportunidade de compra, seja já para entrar comprando, seja para quem já tem posição em aberto, seja para abrir a operação de swing trade. Então vou falar sobre alguns papéis nesse sentido. Ibovespa, então, temos aí uma tendência de alta de médio prazo pelo gráfico semanal. Aqui nós temos o gráfico semanal, isso significa dizer que cada barrinha dessa aqui representando uma semana. Temos aqui até uma figura semelhante a de uma flâmula que foi rompida para cima no gráfico semanal. E aí, projetando esse mastro aqui para cima, traria uma projeção de alta lá por volta dos 122 mil pontos, pegando aqui principalmente esses 3 candles fortes de alta, projetando aqui o rompimento deles para cima, o objetivo de 100% desse mastro na faixa em torno dos 122.700, não necessariamente que vai ser que é isso que o Ibov vai fazer, que vai bater lá direto nesse patamar, mas é uma projeção de alta desse bom padrão que foi gerado aqui no gráfico semanal. Em termos de resistência para o Ibovespa, o desafio importante vem aqui, ó. Tinha um desafio importante, dando um zoom menos, tinha um desafio importante aqui, que parou justamente na região ali de topos anteriores, né, que até para trás também eram topos anteriores, fundo aqui anterior, um patamar de suporte funcionando como resistência. O outro nível mais relevante, semelhante ao que tivemos aqui para trás, o outro degrau mais irrelevante seria na faixa dos 105.300 até um patamar de 106.500. 105 a 106.500, a zona de resistência mais importante, que inclusive, pelo gráfico diário, fazendo a projeção desse triângulo de alta aqui no Ibovespa, desse triângulo aqui de alta, fazendo essa projeção dessa base desse triângulo aqui, a projeção de alta bate lá na faixa dos 105.800. Então, por volta de 105.800. Deixa eu colocar certinho o valor aqui em termos de... colocando aqui o ímã, né, para grudar certinho na máxima e na mínima. Opa! Na máxima e na mínima, a gente tem aqui a projeção em 105, por volta de 105.900. 105.800, 105.900. Enfim,
na região de resistência do gráfico semanal, a projeção de alta. Está caminhando para isso. O diário fechou bem na sexta-feira, está caminhando para buscar esse patamar. E aí, Dalton, mas isso aí representa quanto? É só o Ibov subir aí basicamente mais uns 2,5%, subiu já na sexta 2,3%, subir mais 2,5%, já entra naquela região de resistência, batendo 3%, já vai bater na projeção de alta desse padrão aqui. É apenas uma referência, um ponto para a gente ficar atento em relação até às posições que temos em aberto. Então, de maneira geral, cenário positivo, semanal bem, mensal também bem, caminhando aí para cima, consolidando em cima da média móvel de 13 períodos, mas relevante até pelo gráfico semanal, ocorrer aqui a superação da máxima do mês de março, para anular aí o sinal negativo que foi lá durante a pandemia, né, o ponto mais alto ali, mais forte da queda da crise aí por conta do Covid. 108.803 pontos. Então, de maneira geral, tendência de alta no médio prazo, tendência de alta de curto prazo para o Ibovespa. No dólar, a semana foi uma semana de alta, semana de 1,12% de alta, travado mais aqui, ou seja, fez 3 candles fortes para baixo, que deu uma pancada em relação ao movimento de subida, mais força do que foi para subir aqui, pelo menos no prazo, aqui, nesses últimos candles. Então foi muito forte, a subida foi mais fraca, mas para cair agora também não está ganhando força não, está se sustentando em cima da média, o que pode trazer algo aqui para cima no dólar, para depois gerar algo nesse sentido, seria uma das possibilidades que eu visualizo para o dólar. Ainda segue dentro de um processo aqui de correção dessa subida e não me espantaria ter algo aqui para baixo. Só que para aumentar a probabilidade da gente ver o dólar mais aqui para baixo, principalmente voltando a se aproximar por um patamar ali na faixa dos 5,056 a 4,972, isso teria que acontecer o quê? Um fechamento de uma semana aí para baixo da média com nova mínima na sequência. Dá para ver no gráfico diário do dólar uma bagunça aqui, ó, geral, ou seja, algumas semanas andando de lado. Então, posições de day trade, principalmente no dólar para cima, aqui seria acima dessa região, aqui mais interessante, acima da região dos 5.406,5. Topos e fundos ascendentes no gráfico de 10 ou 15 minutos, ou até mesmo 5 minutos acima dessa região. E para vendas, sinalizações de baixa até pelo G60, G30, também aqui G60, G30, sinalizações de alta aqui aumenta a probabilidade de subida para buscar um outro nível de preço no dólar, que ficaria na casa ali dos 5.463 a 5.485. O outro patamar aqui que seria, se perder esse patamar de 5.321,5 e gerar sinalizações de baixa abaixo desse patamar, aí a gente já falaria mais justamente na região que já foi mencionada ali para trás, 5.154, uma região de suporte para o dólar. Indo agora para as ações, passando para o próximo ativo aqui que eu vou comentar, falando aqui de PETR4. No gráfico semanal da Petro, alta aí de 1,02%, ativo ameaçou vir para baixo, voltou para cima, mas segue brigando em cima da resistência aqui de um gap de baixa, e tem ali um fundo anterior em torno dos R$ 28,50, R$ 23,50, e esse patamar aqui de resistência, mas segue com o viés ainda positivo, uma tendência de alta. Sinalização mais negativa é a Petro voltar a trabalhar para baixo, principalmente do gap que ela se sustentou acima nessa semana, de R$ 21,98. Enfim, arredondando. Petro abaixo dos R$ 22,00 gera um sinal um pouco mais negativo de mudança, principalmente da tendência do diário ficar totalmente bagunçada. Mas segue ainda com viés de alta. Ultrapassando essa região aqui, fechando aí para cima desse patamar, fechando a semana para cima desse patamar de 22,83 a 23,50, aumenta a chance da gente ver a Petro em outro nível de preço, buscando outro patamar de preço. O mais relevante seria lá perto dos R$ 28,00. Tem um intermediário ali de resistência, que seria um fundo anterior, na casa dos R$ 26,00. Então, um nível ali na faixa dos 28 e outro na faixa dos R$ 26,00, ultrapassando essa região mais pesada aqui de resistência que ela está testando nesse momento, principalmente essa aqui desse fundo anterior, com esse gap de corpo. Ter um gap normal aqui, eu estou pegando um gap de corpo, é um gap, e o corpo que eu estou falando é no fechamento, né, completo ali, no preço de fechamento, da mínima até o fechamento, aqui zona de resistência para a Petro. No gráfico diário, temos a Petro aqui enrolada, inclusive a gente tem a posição aberta no gráfico diário, no papel, que o stop está aqui abaixo dos 22,52. Vamos ver se ela consegue na segunda-feira superar a máxima desse candle aqui, que aumentaria um pouco mais a chance de subida
de ganhar força aqui para cima, ou seja, de se sustentar acima da região que ela superou, não em termos de máxima, mas em termos de um patamar que tem mais toques aqui, ela conseguiu se superar e até está se mantendo acima. Mas um primeiro aspecto que deu um sinal de fraqueza foi ter voltado para baixo do fechamento de um gap ali, de um grande candle de alta. Então foi o primeiro ponto negativo. Então ficou numa indefinição, superação da máxima, indefinição do candle de sexta-feira, superação da máxima dele, 23,03, reforça um pouco mais a chance de subida do preço. Semanal da Vale 3, bela alta de 7,14%, semana em que a Vale supera a sua máxima histórica. Então, pegando aqui o gráfico anual da Vale 3, superou sua máxima histórica. A máxima histórica da Vale era lá de 2018, conseguiu fazer isso, superar o 61,05, fechou em 61,04. Indo para o gráfico novamente semanal, temos um movimento mais longo para cima. Pode acontecer alguma correção aqui? Pode. Mas como rompeu máxima histórica, é um momento que muitas vezes você tem ficando mais esticado para cima no momento que o mercado está mostrando força e rompendo máxima histórica. Mas o fato é, se a Vale resolver recuar aqui no gráfico semanal, gerar fundo ascendente, fica ainda muito mais interessante para compra de médio a longo prazo. No gráfico diário desse ativo, para buscar uma operação de compra de swing trade, ou seja, se o ativo está alinhado para cima, rompeu máxima histórica e está mais alinhado para cima no semanal, no mensal, significa dizer que também aqui o diário você tem uma tendência aí basicamente de alta. Dentro dessa tendência de alta, correções, seja no preço ou no tempo, fica mais interessante, seja no preço, que é aqui um movimento para baixo, ou no tempo, um movimento mais lateral, fica mais para você buscar a operação, planejar a operação de compra. A primeira alternativa, que aí você fica com a entrada muito próximo da resistência, da máxima ali da região do topo, de resistência do topo anterior, que vai de 61,79 a 62,93, você fica muito próximo em relação ao risco-retorno. É uma primeira alternativa de se buscar a entrada. Segunda alternativa que eu ficaria atento no decorrer da semana e me chamaria até mais atenção para a relação risco-retorno é fundo ascendente um pouquinho mais para baixo, mais próximo da média. Não precisa testar a média, mas um pouquinho mais, ter mais um candle ali, me agradaria um pouco mais, 1 a 2 candles já me agradaria um pouco mais para fazer essa entrada um pouco mais distante da região de topo anterior. Depois de Vale 3, vamos falar aqui dos ativos agora que eu selecionei aqui para destacar nessa fechamento aí de semana e para a próxima semana. Sabesp, fechamento forte de alta de 8,79%, então o ativo chegou numa zona aqui de resistência de um topo anterior, bateu, gerou um candle de baixa, mas não deu sequência, ou seja, na hora que veio para gerar o topo, ela reverteu para cima, ficou 3 semanas aqui de lado, reverteu para cima, fechou acima de tudo e aumentando a probabilidade de fazer nova máxima histórica, olhando para o gráfico mensal, máximo histórico R$ 64,91. Então aqui está a máxima histórica, ela vai caminhando para fazer isso. Ativo que vai apresentando boa força, se olharmos para o gráfico diário, belo rompimento aqui, parou em cima desse rompimento, esse primeiro foi mais importante ainda, volta, testa como suporte e gera um grande candle de alta fechando acima de tudo, aumentando realmente a probabilidade de ter algo mais para cima. Entrada de swing trade, o melhor cenário é retorno do preço, entrada ali de fundo ascendente acima dos R$ 61. Esse seria o melhor cenário. Tenho ali pelo menos uns 3 candles aqui, seria o melhor cenário. Para se buscar a compra aqui, ou para quem está comprado, stop ficaria abaixo da mínima desse grande candle aqui de alta que rompe essa máxima que fecha acima de tudo. Tentando pegar pelo menos 1,5 vezes, 2 vezes o tamanho desse stop na operação aí da Sabesp e também naquela questão de romper máxima histórica, do preço poder andar um pouco mais aí para cima. Então essa é uma alternativa aí para essa semana a Sabesp, seja pelo gráfico semanal, de ficar em uma semana posicionado pelo menos, ou tentando ficar até um prazo um pouco maior depois desse pivô de alta aqui no gráfico semanal. E também no gráfico diário, dentro do que eu comentei, já estaria entrando aí no terceiro candle do movimento de subida e indo para o quarto candle do movimento de alta, mas saindo aqui de uma congestão, de uma lateralização e voltando a retomar sua tendência de alta de curto prazo, alinhado com a tendência de médio a longo prazo. Marfrig, que é o próximo aí da lista. Belo fechamento do gráfico diário, belo fechamento da semana. Então, estou destacando primeiramente os ativos como o Sabesp, já vinha num processo de subida e gerou aqui uma sinalização para cima. Marfrig também já tinha gerado um sinal de alta e fechou bem aqui acima. O interessante desse fechamento do gráfico semanal, ele fecha acima de um topo anterior aqui, ó, que não tinha conseguido fechar aqui acima, nem aqui.
e agora consegue fechar, fecha bem, aumentando a probabilidade de subida e de superar a máxima do ano, que é a máxima, ou seja, antes de todo o processo de recuperação da crise, que já tinha superado a máxima do ano, aí faz uma correção e agora gera aqui um novo sinal, já tinha gerado um sinal aqui, agora reforça a chance de se ter algo mais para cima aí no ano aí para Marfrig. Então, ativo também interessante, que segue dentro de um aspecto positivo, que a gente tem até a posição comprada de swing trade. Para quem comprou o rompimento aqui, um dos pontos de stop abaixo da mínima desse pregão, que é onde eu já posicionei o stop de uma operação de compra executada aqui nesse pregão. Então seguimos dentro, tentando pegar uma melhor relação risco-retorno nesse ativo, com a expectativa justamente de romper os 14,93, tendência de alta de curto prazo, alinhado com a tendência de alta aqui do médio prazo gráfico semanal. E Rente 3 veio para gerar sinal de baixa no semanal e reverteu para cima. Olha onde ela reverteu para cima. Região de topo anterior com gap de baixa aqui desde esse ponto até o fechamento. Então bateu na resistência, bateu aqui nesse patamar para gerar sinalização, um movimento para baixo, reverteu, fechou acima, aumentou a chance de poder dar continuidade, ter algo mais para cima a Rente 3. LCAN 3 também gerou, que é também do mesmo setor, gerou algo parecido. E olhando aqui para o gráfico diário dela, em termos de oportunidade de compra de swing trade, gerou um candle de rompimento. Qualquer entrada aqui, se você fizer alguma entrada de swing trade, o stop, no meu modo de ver, mais curto aqui, abaixo da mínima desse candle que é responsável pelo rompimento, e um pouco mais bem protegido abaixo da mínima desse candle anterior, que foi da quinta-feira, ficando ali na faixa dos 43,78, e aqui podendo ficar ali na faixa dos 44,30. Podemos deixar o stop aí nessa região, tentando pegar um movimento de subida de swing trade nesse papel, ou mesmo tentar pegar algo mais aqui em termos de gráfico semanal, mais 1 ou 2 semanas aí posicionado pelo menos. A Ciel 3 fechou bem no pregão de sexta-feira. Rompeu tudo aqui para cima. Os R$5, a região dos R$5, um patamar de preço aqui dando um zoom menos. Patamar de preço dos 5 pila aqui nesse papel é um patamar importante, que tinha uma dificuldade aqui para trás. Aqui bateu, nada de fechar acima, fechou acima, só que volta com gap de baixo para baixo dos 5 e depois não consegue voltar mais para cima dos 5. Conseguiu, aumentando a chance de vir a testar a resistência aqui nessa faixa dos 5,40 e trazendo a oportunidade de se buscar compra nesse grande candle de alta, tentando pegar pelo menos uma vez e meio o tamanho desse candle aqui para cima. Quando eu falo pegar uma vez e meia, é o seguinte, você entrou em 5,26, colocou o stop abaixo da mínima desse candle de 8%, pegar pelo menos 12% aí para cima, uma vez e meia, esse risco da operação, o tamanho do stop da operação. Qual outra alternativa nesse papel? Vou entrar comprando pelo gráfico semanal, que conseguiu ali se sustentar acima da média depois desse forte candle de baixa. Veio aqui para baixo, mas sustentou acima, superou essa máxima, fechou acima dos R$5. Então, trazendo a expectativa de poder buscar uma chance um pouco maior de buscar a região de 5,70. Aqui é a resistência 5,70, 5,80 e o ponto mais alto 5,93. Acima desses valores, resistência vai ficar aqui, ó, nessa outra região, mais lá perto dos R$6,50. E aí no gráfico diário, essa seria a alternativa que eu já mencionei de entrada. Qual outra alternativa? O G60 fez um recuo aqui do preço, girou fundo ascendente. Foco maior em buscar a operação de compra também pelo G60, sinalizações de alta acima dos R$5. SUS B3, pelo gráfico semanal da SUS B3. Belo fechamento, alta de 8,64% na semana. Na Ciel 3 a alta da semana foi de 7,13%. Na SUS B3 alta de 8,64%. Ponto interessante desse sinal. Conseguiu em única semana, ao oscilar abaixo da mínima dessa semana aqui anterior, voltar forte para cima e conseguir superar a máxima basicamente de 3 semanas anteriores, o que demonstra uma força por parte dos compradores. Aqui também demonstrou força, mas não teve uma nova máxima na semana seguinte, já voltou para baixo. Aqui aumenta-se um pouco mais a chance de ter um movimento de recuperação, de subida desse ativo, se conseguir superar a máxima dessa semana. Seria uma variável extra para aumentar essa chance, para aumentar essa expectativa na minha leitura. Tá? É importante ressaltar que é na minha leitura. Aqui tem
resistência ali que ela tinha na faixa dos 39,80, que ela vinha respeitando, testando e se sustentando, já fechou 39,85. Então, superando os 39,90, aumenta um pouco mais a chance de subida do preço desse ativo, que seria uma das alternativas de comprar, colocar na carteira, fazer uma operação de position trade, tentando pegar aqui um movimento de subida para buscar ali um outro nível de topo, que aí seria mais ali por volta dos 44 pila, e outra resistência que já vai ficar na faixa dos R$45, seguido de 47,35. Então são as próximas resistências que vejo aqui para ação. O que anula essa operação, logicamente você entrou comprando aqui, tentando pegar um movimento maior aí de relação risco-retorno, o stop ficaria abaixo dessa mínima aqui, dessa semana em R$35,67. Gráfico diário, só para mencionar, ó, ela basicamente, podemos falar assim, ó, ela mudou a tendência que fez um Wzinho, mas enfim, ela gerou um sinal, está gerando um movimento muito relevante para cima, tem essa zona de resistência. No decorrer dessa semana, em termos de operação de swing trade, o que seria interessante acontecer? Correção e fundo ascendente ou pivô de alta. Pelo menos ali uns 3 candles corrigindo, fica aqui de lado, gera pivô de alta, algo interessante. Outra, ela continua subindo, retorna e passa a gerar sinalizações de alta já para cima no patamar ali em torno dos 39,50. Rap Vida, HPV3. Temos aqui a ação fechando muito bem a semana, mais um sinal bom aqui no gráfico semanal. Três semanas fraquinhas para baixo e ganhou no força nessa semana, também fazendo igual aos B3, indo lá embaixo e voltando a superar as máximas ali de semanas anteriores. Então algo bom. Gráfico diário, a gente está até com a compra em aberto no Swing Trade, entrada aqui nesse dia. Seguimos comprado, tentando pegar a melhor relação risco-retorno. É uma das alternativas de entrada, ela está bem alinhada, mensal bem alinhado. Gráfico mensal que dá bem alinhado aqui para cima. O gráfico semanal também com a sinalização de pivô de alta, que seria o rompimento aqui dos R$64. E qual seria o próximo nível de desafio desse papel? Lá na faixa dos R$69. Seria um dos pontos que ela pode buscar. Tem uma resistência intermediária na faixa dos 64,48, mas o mais relevante é o máximo histórico lá na faixa dos 69,09, inclusive o maior fechamento do ativo. Um ativo interessante também, qualquer tipo de entrada para prazo um pouco maior, médio prazo, principalmente position trade, stop aqui abaixo dessa mínima, tentando pegar a continuidade do movimento de subida, projetando pelo menos 1,5 a 2 vezes o risco desta operação. No gráfico diário, para quem está comprado no Swing Trade, stop ficaria abaixo aqui dessa mínima, que é o nosso caso, que vai vir aqui para baixo, e tentando pegar aqui a continuidade do movimento de subida nessa ação a favor do movimento de alta do gráfico semanal. IP3 também gerando sinal de alta, fundo, então passando alguns ativos que geraram sinalização de alta, que gerou sinal de fundo ascendente, em cima de um nível de preço que era uma resistência importante de um fundo anterior, que veio para cima e agora passou a funcionar como suporte, gera aqui um engolfo de alta, um fundo ascendente, aumenta a probabilidade de ter algo para cima na IP3. O próximo desafio aqui já está próximo mesmo, assim, é resistência ali nos 34, por volta de 34,24, que é outro nível aqui assim para trás, ó, que é 34,24 até um pouco mais acima, que ela patinou aqui durante 4 semanas e veio para baixo. Mas começou bem, olhando o gráfico diário dela, ó, como ela começou. Ela já anulou a tendência dela de baixa, então é algo bom. Eu tinha destacado esse papel até na quinta-feira à noite na análise de fechamento. Então, esse ativo também é outro para possibilidade de swing trade, stop ficaria pelo menos aqui abaixo da mínima desse candle, tentando pegar a continuidade do movimento de subida para esse nível aqui de topo dos 35 pila. E se no decorrer desse movimento também fundo ascendente ou pivô de alta, foco maior em compra em IP3. Ipera. Raio 3, fechamentos também gerando sinalização de alta em cima dessa região. Até comentei na semana passada, né? O papel ficar de olho, o papel não tem sinal de alta ainda, mas se chegar no gráfico diário aqui embaixo, gerar alguma sinalização para cima, é uma das possibilidades aí de position trade. Então o papel gera um candle bom, superação da máxima dessa semana reforça um pouco mais a chance de subida, lembrando que a tendência de médio prazo de raio 3 é uma tendência de alta. Mensal também tem um cenário favorável desse candle ser um mês de alta por papel, desse mês ser um mês de alta para o ativo. Inclusive é um dos ativos que está dentro da carteira perspectiva, a carteira mensal é de ações que eu disponibilizo mensalmente aqui dentro do aplicativo. Né? Lembrando mais uma vez, aplicativo basta você aqui instalar no seu celular e também tem acesso pelo desktop.
Lembre-se que ao entrar no aplicativo você vai receber uma mensagem informando lá, dando um link para você acessar e saber tudo a respeito do aplicativo, entender ao máximo os serviços disponíveis dentro do aplicativo. Mas se você tiver uma dúvida, tem ali um canal aberto Suporte DV para você entrar em contato, e você também, se quiser, pode passar uma mensagem diretamente para mim, Dalton Vieira, dentro do aplicativo. Então, raio 3 bem configurada. Para entrar comprando esse papel depois desse candle forte de subida, tem a opção de rompimento, mas isso não me agrada tanto no sentido de já ter vários candles para cima. No máximo entrar aqui, stop aqui embaixo, tentando pegar a quantidade de movimento de subida, e me chama um pouco mais a atenção em termos de que se encaixar dentro da minha metodologia para buscar a compra, fundo ascendente ou pivô de alta a partir desse momento. Né? Ela pode vir mais para cima, voltar aqui, correção, sinalizações de alta, melhor ainda acima de níveis de preço que eram resistências, fica mais interessante, até pelo gráfico 60 minutos, mais interessante para se trabalhar na compra. Por exemplo, ficou aqui de lado, girou ali pivô de alta, foco em compra na raio 3. NTCO3, gráfico semanal. Aqui vem aqueles papéis que ainda não chegaram a gerar um sinal de alta ainda pelo gráfico semanal, mas como tem aqui, ó, bateu aqui, veio para baixo, voltou, gerou pivô de alta, faz uma correção fraquinha em cima de um patamar que está na média, pode gerar o quê? Mais um pivô de alta e buscar o fechamento aqui desse gap da máxima histórica. Então, gap lá na casa dos R$ 48,00 a R$ 48,50 e o ponto lá de resistência um pouco mais relevante, 50,89 junto da máxima histórica que está em 51,29. Então, é um ativo também que chama atenção, uma correção mais no tempo, aumentando a probabilidade de subida do preço. Gráfico diário da Natura está dentro de uma lateralização em formato de retângulo, então rompimento de tudo isso aqui. Uma das formas seria rompimento dessa máxima, em termos de operação de rompimento. Pega aí a projeção desse retângulo, né? Falando onde é que pode bater esse objetivo de subida desse papel, né? Pegando aqui a projeção do retângulo, a gente teria uma projeção ali por volta dos R$ 47,00. E pegando ali num gráfico semanal, tinha falado num gap, o gap aqui tem R$ 48,00, então aqui R$ 47,14. Então tá de acordo aí a projeção de alta, de nem tem tanta resistência pela frente. Antes tem logicamente aqui uma resistência ali intermediária no gráfico semanal em torno de 45,57, que coincide basicamente com uma projeção de 61,8% dessa altura do retângulo. Então essa seria aí uma das pontos para ficar atento aí no possível movimento de baixa após um rompimento dessa zona de resistência da Natura. Qual o ponto aqui de resistência? R$ 42,00, R$ 43,00. Então, se ela conseguir superar, ela basicamente retoma uma tendência de alta de curto prazo. Para quem está comprado, seria interessante já trabalhar até com stop abaixo da mínima do pregão de hoje, comprado no Swing Trade, em R$ 40,57. Qual 3? Qual 3? Ativo que gerou um belo sinal de alta na sexta-feira. Fundo ascendente, olhando para o gráfico semanal, tinha começado a gerar ali um sinal de baixa, perda da mínima do candle anterior, mas conseguiu voltar aqui para cima. Pegando aqui o gráfico mensal, está ali dentro de um movimento de subida, desafio aqui que ela está já dentro dessa região de desafio que vai de 33 a 30,95 do mensal, que ela justamente deu a patinada duas vezes nessa região, mas o diário, voltando aqui, isso aqui eu vou deixar o semanal, e o diário aqui patinou, parou em cima ali de um patamar que era antigo, um pequeno topinho, e gera um sinal forte para cima. É uma das possibilidades de compra de swing trade. Stop ficaria pelo menos abaixo da mínima desse candle aqui, ou seja, para baixo dos 24,11, ali na faixa dos 24,09, para tentar pegar a continuidade do movimento de subida. A resistência imediata já é esse topo, que é a região de 30,75 até os 31,32. Acima disso, não vai ter tanta resistência aqui, pelo menos olhando para o semanal, vai ter resistência ali na faixa dos 32,73 e mais acima na faixa dos 34,22. Sula 11, terminando aqui a Sula 11, fechou bem também o pregão de sexta-feira, belo candle, estava uma bagunça aqui para baixo, mas rompeu forte para cima. Também é bem parecido com a Qual 3, né? Entrou aqui com um grande candle de alto, o stop fica um pouco mais salgado, um pouco mais longo, e aí, consequentemente, para gerar uma melhor relação risco-retorno, você tem que exigir mais para cima do papel. Só que olhando para o semanal, brigando forte em cima dessa região aqui, ó, de resistência, de um topo anterior com um fundo anterior ali que ela patinou,
não fechava aqui acima e não fechava aqui abaixo. Bateu aqui nesse patamar, tentou vir para baixo, gerou um sinal de topo no semanal, bateu na média e agora gerou um sinal forte no diário, aumentando a chance de reverter esse sinal de topo, ou seja, se ela superar os 49,53, ela abre um espaço maior de subida no gráfico semanal. E, consequentemente, seria uma das formas também de se avaliar a entrada em termos de rompimento de um topo anterior, trabalhando inicialmente com stop aqui e depois abaixo da mínima do candle que gerar esse rompimento desse topo na faixa dos 49,53. Itaúsa está aqui no semanal de lado, gerando ali algo semelhante a uma flâmula desse mastro aqui, o que pode trazer um rompimento mais forte para cima. Qual seria então a forma de tentar pegar um movimento de subida, alocar risco em cima de Itaúsa? Observando que isso aqui, que ela está travada, é aqui para trás, ó, essa região ali de fundo anterior, ela está aqui batendo nessa região e não está conseguindo. Não é só esse aqui, não, teve fundo mais ainda para trás. Próximo nível depois desse aqui, eu falaria mais nesse nível aqui, que tem um topinho e tem outro nível aqui que seria um patamar mais perto dos R$11, 11, 11,30. E aqui olhando para o diário, qual seria a forma de tentar uma compra na ação? Um rompimento desse patamar aqui, que seria basicamente sair dessa região de triângulo simétrico do papel. Tem um triângulo simétrico mais aberto, tem um aqui um pouquinho mais fechado. Rompendo basicamente isso aqui, ó, gerando um pivô de alta aqui no gráfico diário, superando os R$10,39. Seria uma das formas de se buscar uma compra de rompimento, stop podendo ficar inicialmente aqui abaixo ou da mínima desse candle ou desse aqui. Depois, dependendo se for um candle mais forte para cima, já joga o stop abaixo da mínima do candle que fechar melhor aqui para cima desse patamar. Resistências ainda, das máximas falando aqui 10,39, 10,47 e o ponto mais alto R$10,59. Engie 11, semanal também, olha o semanal, gerando um candle de reversão chamado de martelo. A superação da máxima desse candle reforça o sinal de reversão do movimento de queda para um movimento de alta, consequentemente trazendo até a chance de arriscar uma operação de position trade. A Itaúsa também, enfim, os ativos que eu estou comentando tem a opção de position trade ou mesmo de operações de swing trade, são ativos para ficar atento. Onde ela bateu e gerou sinal de alta, numa região que era um fundo, que era um patamar de suporte, que virou aqui resistência e que agora está funcionando como suporte. Então, superação da máxima dessa semana localizada em 48,10 aumenta um pouco mais a probabilidade de buscar um outro nível de preço, que seria primeiramente a região de topo e depois um fechamento de gap aqui, ó, ponto de resistência. Então, tem um topo ali na faixa por volta dos 50,79 e o gap aqui que vai de 53,91 a 55,24. No gráfico diário, gerou já um bom candle de alta, abrindo compra na superação da máxima desse candle, que é praticamente a superação da máxima da semana anterior. O stop pode ficar abaixo dessa mínima, tentando pegar a saída dessa rompimento disso aqui. São muitos desafios pela frente, muita região de tem uma região de resistência importante aqui pela frente. Mas como ficou bastante tempo já aqui de lado, considerando toda essa tendência aqui anterior de alta, ali de uns 17 candles e aqui basicamente já 26 candles de lado, aumenta a probabilidade de ter algo para cima aí na Engie 11. O stop ficaria realmente bem posicionado já abaixo dos R$ 46,23. E Uzi Minas, no gráfico semanal aqui da Uzi Minas, ativo subiu, conseguiu ultrapassar aqui essa barreira, chegou no outro nível aqui, pegando essa máxima aqui vindo para trás, um nível que é basicamente de um gap de corpo, localizado em R$ 7,80, ameaçou aqui a queda, até agora está dentro de um processo, o primeiro sinal do semanal é de queda, de um topo, de poder ter algo para baixo, mas não ganhou muita força para baixo. Então, o primeiro cenário para se buscar a compra de position trade, esse aqui, ou seja, um pivô de alta depois de uma correção um pouco maior no preço ou no tempo. O outro, simplesmente comprar aqui essa superação de máximo, porque se ameaçou cair e já reverteu para cima, vai aumentar a chance de buscar um outro nível de preço. Nível de preço um pouco mais relevante, após essa região dos 7,80, tem uma região aqui muito próxima já de R$ 8,00, mas o principal mesmo seria o gap lá na faixa dos R$ 9,00. Outro nível de preço aqui com a resistência um pouco maior. E indo para o gráfico diário para ficar atento, é a questão de rompimento mesmo, olha. Está aqui patinando em cima dessa região, dependendo do sinal de alta no decorrer da semana, a possibilidade de entrar comprando até um pouco antes desse rompimento, mas uma das formas seria
rompimento disso aqui tudo, depois dessa lateralização um pouco, ainda dentro basicamente de uma tendência de alta, rompeu aqui tudo aqui para cima, expectativa maior de subida do preço desse papel. Para quem está posicionado já na Uzi Minas, o stop aqui abaixo da mínima dessa região aqui, ficaria um stop mais bem posicionado ali na faixa dos R$ 7,25. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar aqui seu joinha aqui nessa análise especial de final de semana, que é o Radar da Semana. Um grande abraço, uma excelente semana e até amanhã.